Boa noite, pessoal! Tudo bom? Como é que vocês estão hoje? Tudo certinho? Vamos começar aqui mais uma live sobre ausência paterna e desenvolvimento infantil, já que domingo é dia dos pais, né? Então vamos falar um pouquinho qual é a importância deles para o desenvolvimento da personalidade da criança, porque é tão importante o que acontece se os pais estão, se o pai, né? Os pais, na verdade, estão ausentes, né? É só criado pela mãe. E aqui eu não falo só no sentido do pai biológico, né? Porque é uma figura masculina, então pode ser um tio, um avô, um pai substituto, um irmão. Só pra gente confirmar aqui, se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita 2. Pra eu saber que tá tudo certinho, com você, que tá tudo certinho pra vocês me ouvirem e me verem, né? Bom, vou falar aqui mais uma vez para saber sobre o que é a nossa live, ausência paterna e desenvolvimento infantil. Qual é o impacto, né, da ausência do pai para o desenvolvimento da personalidade da criança, desenvolvimento comportamental, psíquico? O que isso vai causando nas crianças e nos adolescentes também, né? Porque não é só na fase da infância, mas na adolescência também acaba impactando a ausência do pai. Bom, para começar, vamos só lembrar, né, que a estrutura familiar, ela tem mudado, né? Então, antes, o pai era aquela pessoa que sustentava a família, né? A mãe trabalhava, era dona de casa, cuidando dos filhos, e o pai que saía para trabalhar e trazia o sustento para casa. E era aquela figura de autoridade assim absoluta, né? Então o pai tinha o poder como se fosse absoluto na estrutura da família. E com o passar dos anos, agora, né, a gente já sabe que a estrutura familiar é outra. As mulheres já estão no mercado de trabalho, os homens, eles estão agora com a responsabilidade também, coisa que já deveria ser antes, né, de cuidar dos filhos. Muitas vezes até as mulheres trabalham fora e os homens estão dentro de casa e tá tudo bem, né? Que é como eu disse, a estrutura familiar mudou. Né, os pais estão muito mais responsáveis e muito mais conectados agora, muito mais ligados com os filhos, né? Na criação dos filhos, desde o nascimento, na verdade, eles acabam fazendo aquele acompanhamento do processo desde a gravidez até o parto, né? Aqui a gente não vai entrar nos detalhes de pais ali que abandonam, né, as mulheres ou as grávidas, as mães, mas a gente vai falar da questão da ausência mesmo dele, ou por separação, ou porque é desconhecido, ou porque o pai não tá fazendo parte daquele convívio com o filho, né? Ou muitas vezes a mãe não permite que tenha esse convívio. Na verdade, são diversas coisas que podem acontecer pro pai estar ausente. Mas por que o pai é tão importante, né? Qual é o papel dele nessa triangulação que é o pai, mãe e filho, né? Primeiro, que o pai é a primeira pessoa que faz aquela separação da mãe e do bebê. Porque quando a criança nasce, parece que a mãe e o bebê, estão, né, em simbiose, né? É um só. A criança não se vê separada da mãe, é como se ela fosse a mãe, pertencesse à mãe, né? Então, o que acontece? O pai vem pra
fazer essa separação. Tanto, principalmente a separação emocional, né? Da mãe e do bebê. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou até aqui citar um trabalho do Freud que ele fez, que era do Leonardo da Vinci, era um trabalho Leonardo da Vinci, As Memórias da Sua Infância. Que ele tem uma frase que eu acho muito importante pra gente compreender a importância do papel do pai, né? Que é assim, vou ler aqui pra vocês, tá? Na maioria dos seres humanos, tanto hoje quanto nos tempos primitivos, a necessidade de se apoiar numa autoridade de qualquer espécie é tão importante que seu mundo desmorona quando essa autoridade é ameaçada. Bom, o que quer dizer isso? Bom, na psicanálise, o que acontece? A mãe, ela tá ali, tá fazendo as regras, né? Ela tá estabelecendo ali os limites. E o pai, como se fosse ele fugiu aqui a palavra. É como se ele fizesse valer essas regras e esses limites que a mãe tá ali estabelecendo para a criança, né? Então, por isso que a gente fala do pai ser autoridade, porque na verdade não é aquela questão de ser autoridade porque ele é mais do que a mãe, não por isso, mas porque ele tem esse papel muito importante, ele precisa estar nesse meio, assim, nessa separação, ele precisa estar barrando mesmo a criança, saber assim, olha, não existe só sua mãe, né? Tanto é que no complexo de Édipo, na verdade, o pai é tão importante porque o que acontece? O menino tá se identificando e deseja a mãe, né? E o que o pai faz? O pai tá ali no meio para dizer, não, você é filho, você não pode desejar a sua mãe, né? Porque eu estou aqui. Então, essa é a importância, tanto no complexo de Édipo quanto no complexo de Electra, né? Que é em relação à menina. Que o pai faz o pai que faz esse... O pai não, a mãe faz esse papel, né? Bom, continuando aqui... Por que é tão importante a presença do... Eu sei que daqui a pouco alguém vai me perguntar, mas quem não tem o pai, quem não tem o convívio com o pai ou, né, só tá com a mãe, isso tudo a gente vai falando conforme eu vou passando aqui, tá? Eu fiz um roteirinho aqui pra gente não se perder. Bom, a presença de ambos os pais, né, tanto do pai quanto da mãe, ela é muito importante para identificar. Que deu uma travada, acho que agora deu, né? Tá todo mundo conseguindo me ouvir, me ver bem? Que eu sei que deu uma travadinha aqui, mas acho que eu já arrumei. Para diferenciação e identificação, tanto na questão sexual, porque a criança vai ter aquela identificação e aquela diferenciação, tá? E o que acontece quando não tem o pai, por exemplo? Como é que é? Essa falta desse pai sobrecarrega o outro genitor, quer dizer, sobrecarrega a mãe. E como que ela vai fazer essa diferenciação, como que ela vai estabelecer essa diferenciação e essa identificação na criança, né? Porque o que acontece? Só a mãe ali, ela não consegue fazer isso. Então, começa a ter um desequilíbrio ali na personalidade da criança. Muitas vezes a mãe é muito super protetora, ou assim, não tem aquele pai para dizer, olha, tu não pode desejar a sua mãe, como é o complexo de Édipo, né?
Não que eu não tô querendo aqui dizer, tá, gente, que fique muito claro aqui que isso pode gerar algum problema, que pode gerar, né, o que vai gerar algum problema em relação à questão sexual, né, porque a ausência do pai, ela gera bastante impacto comportamental quanto psíquico na criança. Bom, então, sem a presença de um, fica muito prejudicada esse processo de diferenciação e de identificação da criança. Porque o que ele tá vendo? Só a mãe. Só um genitor. Ele não tem o pai para fazer essa diferença. Como quem convive, quem tá na família com o pai e com a mãe, já esse processo, na verdade, ele é mais... como é que é? Não mais fácil, mais tranquilo, assim, acontece de forma mais natural. Bom, além da importância da paterna para a criança, também é importante na adolescência. Nesses dois períodos são muito importantes. Na infância, principalmente naquele período do complexo de Édipo, né? E na adolescência. Por que na adolescência? Quando a criança, né, sai da infância e tá entrando lá na puberdade, na adolescência, ela começa a definir o seu papel sexual e social. Ou seja, o pai é aquela pessoa que apresenta o mundo para a criança. Ou seja, não é só a família, o pai vai apresentando o mundo, né? O exterior, ele vai ensinando como que é a sociedade, como se fosse. Por isso a importância dele, né? Por ele não estar, pela ausência dele, e isso também vai acarretando alguns prejuízos no desenvolvimento da criança. Bom, o que acontece quando não tem a presença do pai, né? O que pode impactar? A identificação sexual da criança, ela tem muita dificuldade em reconhecer os limites e aprender a ter convivência social, né? Porque o pai, lembra que eu falei, a mãe tá lá estabelecendo a regra, mas o pai faz valer aquela regra, entendeu? Como se um fizesse a lei e o outro executasse a lei. Mais ou menos assim, né? Só fazendo uma comparação. Então, nas famílias onde tem ausência do pai, ou o pai tem pouco convívio com a criança, né? Não só quando ele está completamente ausente, mas quando tem pouco convívio com a criança, tem muitas chances dessas crianças e adolescentes terem problemas comportamentais. E o que são os problemas comportamentais? Desculpa. Principalmente aqueles comportamentos antissociais. Lembra que eu falei? Mentira, roubo, degradação de patrimônio, assim, de lugares, né? Porque a criança não tem ele não tá internalizado como é que é? Fugiu a palavra. Nossa, gente, me deu um branco total. Não é a imposição, mas é aquele estabelecimento de regras mesmo, né? Por exemplo, a mãe fez a regra e o pai fez valer aquela regra, né? Bom, e o que também a gente tem que pensar em relação à ausência paterna, né? Como que a mãe reage e qual é a influência do comportamento materno com a ausência do pai, né? Como que ela reage emocionalmente sem ter o pai? Porque claro que a mãe fica com uma sobrecarga altíssima em relação a isso. Porque, né, não tem o pai
ela só tá com ela tá com um filho, né? Então, não tem como é que é? Aquela balança assim, né? Tem o pai e tem a mãe. Cada um na sua função, cada um no seu papel em relação à criança. Bom, o que também pode prejudicar bastante a criança é quando a mãe, por exemplo, tem outros relacionamentos, que daí a gente fala que são os pais substitutos. Bom, pode ser um namorado dela, pode ser, né, alguma pessoa, um companheiro, o que for. Mas se essa mãe, ela tem aqueles relacionamentos muito instáveis e rápidos, quer dizer, o que acontece de novo com a criança, por exemplo? Primeiro que a criança vai ter uma dificuldade em aceitar, porque não é o pai biológico, né? A não ser que seja muito pequenininho, né, bebê, assim, mas se for maiorzinho já é um pouquinho diferente. Então, o que acontece? A mãe tem um relacionamento com uma outra pessoa, com outro homem, né? Então, aquela pessoa fica como um pai substituto para aquela criança e, de repente, a mãe termina esse relacionamento. Ou ela acaba tendo diversos relacionamentos e vai terminando. A criança tem aquele mesmo sentimento que ela tinha de perder o pai. Porque, na verdade, ela fica se culpando pelo fato de o pai estar indo embora, mesmo substituto, né? O que eu disse já pra vocês. Como, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. A mãe vive com o irmão, né? O tio lá da criança. O tio faz esse papel masculino, esse papel de pai. Não é o pai, mas faz esse papel. E de repente esse tio morre, por exemplo. A criança também vai ficar com aquela sensação de perda, de não tenho mais meu pai, de culpa, né? E quando eu digo não tenho mais meu pai, eu não tenho mais aquela figura masculina para eu me identificar, para eu me diferenciar. Como eu falei antes, né? Da identificação e da diferenciação. Esses dois processos que são muito importantes para a criança. Desculpa. Bom, o que acontece com essas modificações na família, né? Que o pai não tá presente. A gente sempre para pensar lá naquela época que eu falei do complexo de Édipo, né? A criança pode ter muito desequilíbrio, pode ser muito afetada naquelas relações emocionais do complexo de Édipo, que, né, todo mundo passa por esse complexo, né? Até tem um livro que se chama Complexo de Édipo, o complexo do qual ninguém escapa, nenhuma criança escapa, todo mundo vai passar. Seja menino ou seja menina. Menina é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais... como é que é? Não é complexo, é complexo isso. A questão do complexo de Electra. Bom, então, esses vão, com essas modificações na família, vão tendo muitos efeitos negativos na criança, principalmente nesse período e também no período da adolescência. Por que no período da adolescência a gente fala também? Porque lá na adolescência, a criança, o adolescente, na verdade, ele até, não que ele regride no sentido comportamental, mas para alguns aspectos do complexo de Édipo. Então, essas duas fases são muito importantes. Tanto é que nesse período, por exemplo, não existe o pai e existe a mãe. Há muita probabilidade dos adolescentes terem muito, mas muito, muito conflito com a mãe. Porque, né? Ele já quer se diferenciar aos pais, né? Quando as crianças entram na adolescência, quando as pessoas entram na adolescência, né? Os pais não são mais os nossos modelos como eram quando a gente é criança. Então a gente entra
a gente tem novos papéis sociais, a gente tem outros grupos, outros amigos, então essas pessoas acabam sendo, a gente acaba modelando outras pessoas, né? Muitas vezes pode ser um professor, pode ser um professor ou não sei, alguma outra figura, né? Que não são mais os pais. Bom, falando aqui também, né? Eles fizeram, aqui os dois autores fizeram uma pesquisa com 1.200 meninos norte-americanos e separaram esses meninos, os que viviam com os pais, com os dois pais, e os que viviam só com as mães. E o que eles perceberam? Qual foi o resultado dessa pesquisa, né? Que os meninos que estavam vivendo só com a mãe, que tinham só a mãe, eles tinham muito mais problemas comportamentais, eram mais propensos a comportamentos antissociais, era um índice muito maior de reprovação escolar, né? Tinham muito mais dificuldade, tanto comportamental quanto cognitiva. Então, tudo isso eles foram verificando que essas crianças e adolescentes tinham efeitos muito negativos da ausência do pai. Eu sei que muitas vezes, por exemplo, mas eu só moro com a minha mãe, ou eu só vivo com a minha mãe porque o meu pai já faleceu, por exemplo. Mas é o que eu digo pra vocês. Pode ter um substituto. Não quer dizer que tenha que ser o pai biológico. Pode ser um tio, pode ser um irmão, pode ser um tio, um irmão já é a mesma coisa, né? O irmão da mãe e o tio da criança. Um tio, um avô, um amigo, um namorado. Todas essas pessoas, todas essas figuras masculinas vão estar fazendo esse papel, né? Esse papel de pai substituto. Bom, deixa eu ver mais aqui o que eu fiz aqui no meu roteirinho. Tá, então aqui outra questão da ausência do pai é que foi também feito na pesquisa que muitas dessas crianças e adolescentes sofriam muito mais de depressão, de culpa, de agressividade, eram mais violentos, como se fossem mais transgressores, né, mais rebeldes, porque o que acontecia também, por exemplo, tem a ausência do pai. Então, a criança, na verdade, ela pode não falar, mas ela vai querer saber qual é a história dela em algum momento. Mas ela não vai querer saber da história dela pela interpretação da mãe, né? Ela vai querer saber da história de vida dela pelo outro genitor, ou seja, pelo que está ausente. E os momentos que isso vai mais estar aflorado, principalmente, né? É no momento de casamento e de nascimento de um filho. Que esses momentos são dois momentos muito importantes, porque tu vai sentir muito mais a ausência do outro genitor. Então tu vai querer saber o que realmente aconteceu, qual foi a tua história. Mesmo que a criança não fale, né? A criança e o adolescente não fale sobre essa ausência do pai, isso tá o tempo inteiro trabalhando nela, né? Ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe qual é a história, ela não sabe o que tá acontecendo, porque
na verdade, ela escuta a história através da interpretação e do que a mãe tá falando para ela, e não do que realmente pode ter acontecido. Muitas vezes até os filhos não procuram os pais ou evitam estar com os pais porque eles sentem que estão traindo a mãe. Então, por exemplo, se eu for atrás do meu pai, ou se eu procurar saber o que aconteceu sobre a minha história, sobre a ausência do meu pai, eu vou estar traindo a minha mãe, né? Então, isso também é uma coisa que pesa bastante para a criança e para o adolescente. Deixa eu só ver aqui o que perguntaram. Fernando, meu filho mais novo, quando está com a mãe, tem um comportamento totalmente virado. Quando ele está comigo, ele fica mais tranquilo. Então, Fernando, eu tinha falado ali no início, né, que o pai, na verdade, é como se ele fizesse valer as regras, né? Então, na verdade, tem uma fala até do Lacan, que é outro psicanalista, que eles falam em nome do pai, quer dizer, a mãe estabeleceu aquela regra e ela dá como se fosse aquele aval pro pai, ele dá, né, para ele executar como se fosse as regras. Mais ou menos assim. Um escreve como se fosse, um faz o papel de dizer quais são as regras e o outro de estabelecer, de falar, é assim que funciona, é assim que vai ter que ser, né? Isso não é um caso de estar desmerecendo a mãe. Não é. Na psicanálise a gente vê dessa forma, né? Por isso que o pai é tão importante. Até vou comentar aqui com vocês, não sei se alguém já ouviu falar, se alguém conhece. Eu conheço um pouco, né? Já li algumas coisas sobre isso, mas em relação a constelação sistêmica, não sei se vocês já viram, ou se já ouviram falar, ou se já leram alguma coisa. Eu tenho até um livro sobre birras, que é muito legal, de uma psicóloga, e ela é psicanalista alemã. E ela fez vários estudos de caso de crianças que tinham um comportamento extremamente tirano, dominador. E o que acontecia em relação a essa triangulação na família? Entre o pai, a mãe e o filho. Cada um estava ocupando realmente o seu lugar, o lugar que deveria? Ou a mãe, às vezes, estava tirando o lugar do pai e colocando o filho nesse lugar? Entende? Então, tudo isso vai também desequilibrando essa estrutura familiar, né? Não só a questão de... não era isso que eu ia falar, desculpa. Por isso que muitas vezes, em alguns comportamentos das crianças, a gente tem que saber como que tá ali dentro, como que tá essa estrutura da família, como que tá funcionando, o que acontece. As regras que são estabelecidas, os dois fazem valer, ou para um serve, para outro não serve, sabe? Então, tanto é que nesse livro ela tem até um estudo de caso que ela fez de um menino, que o menino era extremamente dominador, ele batia no pai, era uma criança super agressiva. O pai estava presente, né? Eles eram casados, mas o que acontecia? A mãe dava tanto poder para a criança, no sentido de poder dela tirar o pai daquele lugar, quer dizer, de poder tá estabelecendo, executando lá como se fossem as regras. Quando eu digo executando, né, gente, que sei que soa a palavra um pouco ruim, mas, né, fazendo valer aquelas regras, fazendo valer aqueles limites, aqueles combinados e
e tudo que na educação dos filhos. Então, o que ela fazia? A criança era tão dominadora porque ela dava como se fosse um poder para aquela criança e tirava esse poder do pai. Então, a família estava completamente desregulada, porque eles estavam ocupando papéis diferentes. O pai não estava no papel do pai, o filho não estava no papel do filho, e a mãe até estava no papel de mãe, mas ela estava, na verdade, desequilibrando a estrutura da família. Então, por isso também é muito importante a gente estar vendo o que está acontecendo ali dentro da estrutura familiar, até para a criança estar com comportamento diferente, ou com comportamento agressivo, ou fazendo muita birra. Eu vou falar aqui para vocês o nome desse livro. É O Pequeno Tirano, Os Limites que a Criança Precisa. Eu só não lembro o nome da autora. Mas é O Pequeno Tirano, Os Limites que a Criança Precisa. É muito bom esse livro, é muito legal. Ela fala bastante da parte da psicanálise, né? De como o pai e a mãe são importantes para a estruturação psíquica da criança. Mas também ela fala mais na parte do final sobre essa questão sistêmica, sobre essa constelação sistêmica, de como a família tem que estar ocupando, cada um tem que estar ocupando o seu lugar. E não fazendo essa troca, né? O filho ocupando um outro lugar, o pai ocupando um outro lugar, né? Falando aqui de alguns exemplos até em relação à questão da ausência do pai, né? Vou citar algumas notícias que já saíram na mídia, né? E até um filme aqui que me veio, que eu lembrei, que é não sei se alguém já viu, que é o novo Coringa, né? Com o Joaquin Phoenix. Ele também era assim, né? Ele vivia só com a mãe. E a mãe sufocava tanto ele, né? Ela não queria que ele se separasse dela. Ela não fez não porque não vai fazer, né? Porque tem que ter um terceiro para fazer essa separação emocional, essa separação até psíquica da criança com a mãe. Fazer essa separação. Então, ele tava assim, ele ainda tava em simbiose com a mãe. E o que ele tinha? Ele tinha já uns 30 e poucos anos e ele tava com diversos problemas. Ele tinha depressão, ele tava com outros tipos de transtorno e a mãe tinha um controle absoluto sobre ele, né? Tanto é que tem uma parte do filme que ele vai procurar o pai, ele vai atrás para saber quem é o pai, né? Porque a mãe fala pra ele, assim, dá a entender quem é o pai, mas no final das contas a gente não sabe, né? Fica aquele mistério. Quem será que realmente era o pai? Ou se a mãe era mãe mesmo, né? Biológica dele. Bom, quem já viu o filme, né? Não vou falar aqui todo o filme, mas quem já viu o filme sabe como passa essa questão ali da relação mãe e filho, né? Outra notícia que foi, eu não sei se foi ano passado, gente, eu não vou lembrar agora, mas eu sei que quando eu vi essa notícia eu até fiquei super chocada, né? Porque ninguém imaginava o que estava acontecendo, que era o quê? A mãe não foi aqui no Brasil, tá? Eu não lembro onde foi, mas a mãe tinha trancado o filho num apartamento que eles tinham, né, desde tantos anos, não lembro, acho que 13 ou 14 anos. Ela havia trancado o menino, trancado de acorrentado mesmo, né? E ninguém nunca soube do paradeiro da criança. E isso fica até estranho, porque a gente pensa, meu Deus, como é que alguém não vai sentir falta de uma criança, né? Essa história foi até super bizarra, assim, eu achei. E como que descobriram esse homem? Porque passou anos, né?
A irmã foi nesse apartamento porque eu não lembro o que ela ia fazer, se a mãe tava já mal ou se a mãe tava doente, alguma coisa assim. Então ela foi nesse imóvel, né, que a família tinha e descobriu o irmão lá. Que ele tava naquele apartamento cheio de sujeira, acorrentado. Isso também já aconteceu em outra história, mas com uma menina, né? Lembra que o pai pediu ajuda pra ela no porão e ele trancou ela? Isso foi na Áustria. Isso daí foi uma das notícias mais tenebrosas que ficou no mundo inteiro, né? Que ele teve filho com ela. Foi um horror mesmo quando descobriram o que estava acontecendo. E essa história foi mais ou menos assim. A mãe trancou o menino. Exatamente por isso, não consegue separar, fica naquela simbiose. Então entende como se quisesse que aquele filho tivesse no controle dela absoluto. E estava, né? Porque só depois de anos que a irmã encontrou ele lá, né? Levaram ele pro hospital, tudo. Óbvio, ele estava doente, estava debilitado, porque ele nunca havia saído daquele lugar, né? E a mãe, no final das contas, acabou... Ela não faleceu, né? Mas, claro, foi presa, foi julgada, porque manteve o menino e o homem em cárcere privado, né? E questão de negligência, maus tratos. Então, tu vai pensando em diversas coisas que vão acontecendo, notícias que a gente vai vendo de mães que muitas vezes o pai tá ausente e a mãe não consegue se separar do filho, né? Não tem aquela separação. O exemplo ali do Coringa, o exemplo desse caso. Um caso aqui, o Fernando tá falando de um caso um pouco recente, de uma mãe que colocou o filho dentro da caixa de água. É um menino bem novinho, né? O menino tinha 12 ou 13 anos, né? Quando a polícia encontrou ele tava super magrinho, é isso? Eu não sei se é esse mesmo caso que a gente tá falando. Mas então, são diversas coisas que vão acontecendo, né? Quando tem a ausência do pai, por exemplo, a mãe também pode ficar sobrecarregada. A mãe também pode ter problemas psiquiátricos graves, né? Ela vai tomando, às vezes, aquele filho como uma posse dela. Então, diversas coisas vão acontecendo, né? Mas o nosso foco aqui mais era na questão da ausência do pai, né? O que vai gerando, qual é o impacto que vai dando isso na personalidade da criança, né? E claro que isso não é só na questão da ausência do pai, porque muitas vezes os filhos são criados pelo pai e pela mãe e também há problemas, há negligência, há abuso, há maus tratos, a mesma questão que eu falei de um dos pais ter problema psiquiátrico e não tratar. Então tudo isso, sim, gente, vai afetando negativamente a criança, vai afetando negativamente toda a formação da personalidade dela. É claro, né? Bom, gente, eu não sei se vocês querem me perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, se ficaram com alguma dúvida em alguma coisa em relação aí ao que a gente falou aqui na live. Eu vou dar um tempinho aí para se alguém quiser me perguntar alguma coisa. Tô aqui esperando só perguntar que a gente responde. Tem um texto do Freud que é um artigo, eu acho, é pequeno,
mas tem um artigo dele que é sobre a importância psíquica para o desenvolvimento psíquico da criança, a importância da presença do pai para o desenvolvimento psíquico da criança. Acho que é isso o nome, se eu não me engano. Mas é alguma coisa desse tipo. Que é muito importante. Se alguém quiser dar uma lida, isso é muito legal esse texto. Fala bastante sobre essa questão de como o pai é importante, né? Pro desenvolvimento infantil. Deixa eu ver aqui o Fernando. Eu e minha esposa estamos tentando tratar as birras do nosso filho Benjamin. Ele está agressivo com as outras crianças. Que idade ele tem? Quatro? Então, e ele é agressivo como que às vezes, né, a agressividade pode ser muito relativo. Por exemplo, ele é agressivo quando ele tá brincando e de repente alguém tira um brinquedo e daí ele é agressivo. Ele é agressivo assim do nada, por exemplo, chegou e é agressivo com a outra criança. Ou tem alguma situação específica para ele ser agressivo. Por isso que eu digo, a agressividade às vezes é muito relativo, porque pode acontecer diversas coisas para a criança ser agressiva, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, a criança é agressiva. Tá, mas como que ela é agressiva? Em que situação que ela é agressiva? Acontece alguma coisa? Será que tem algum gatilho que, né, dispara essa agressividade? Muitas vezes está acontecendo, será alguma coisa em casa que talvez ela esteja externalizando essa agressividade para mostrar alguma coisa, né? Por isso que eu sempre pergunto de que forma ela está sendo agressiva, né? Percebemos que com as crianças da idade dele ou mais nova, ele brinca bem direitinho. Então com as maiores. Ele é agressivo com as maiores. Olha, às vezes as crianças, elas também querem impor, né? Querem impor no sentido que eu vou impor os limites, vou estabelecer os limites. E como ela ainda não tem muita ferramenta para estabelecer o limite, falando, né? Conversando, dizendo, olha, eu não quero que faça isso, eu não quero que, não sei, que você pegue, que você bata, que você, o que for, né? Estabelecendo esses limites, ela pode mesmo acabar sendo agressiva porque ela não tem outra ferramenta, ela não consegue achar outra ferramenta para estabelecer o limite. Isso pode ser uma das situações, né? Porque se ele fosse agressivo com todas as crianças, aí talvez fosse outra coisa que a gente tivesse outro foco que a gente tivesse que olhar, né? Mas, por exemplo, tu tá dizendo que com as crianças da idade dele, com as menores, com as mais novas, ele brinca direitinho, né? E com as maiores, ele demonstra mais agressividade. Talvez até pela questão de as crianças serem maiores e o que tá acontecendo. Elas fazem alguma coisa que eu não gosto. Como que eu vou me defender dessa forma? Então, eu vou estabelecer o meu limite como? Sendo agressivo, porque eu não tenho outra ferramenta para estabelecer limite, né? Nem sempre a criança tá sendo agressiva pelo fato de... Me perdi. Oi? Pode. Tem uma criancinha aqui querendo participar. Vem aqui. Esse menininho. Oi, pessoal. Boa noite. Eu vou voltar com o meu papai. Tá bom. Eu vou passar aí. Tá bom, amor. Tinha um menininho que entrou aqui. E também não esqueça de amor muito. Dá tchau então pro pessoal. E também tchau, e também amor, e cartão, e bolinho.
Então, Fernando, pode ser isso, né? Que esteja acontecendo. Por isso que é bom até observar quando ele estiver brincando com essas outras crianças, com as maiores, o que acontece na hora, sabe? A gente pensa, mas como é que eu vou ficar percebendo isso? Mas se a gente tá ali observando, prestando atenção, às vezes é uma coisinha assim que, sabe, que pode parecer insignificante, mas que pode ter muita mudança. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? O que estava acontecendo com o Matheus. Ele teve um amiguinho dele que veio aqui em casa pra brincar. E o Matheus, assim, a gente conversa, a gente, né? Quando eu vejo que ele vai fazer birra, ou quando ele tá fazendo birra, ou depois que ele faz a birra, eu tô sempre ali conversando com ele, tentando saber o que aconteceu, qual foi a hora que aquilo, né, que deu aquele gatilho de ele disparar aquela birra. E nesse dia, o amiguinho veio brincar e na hora de ir embora, perto da hora de ir embora, ele fez uma birra gigantesca. Fazia, assim, muito tempo que eu não via uma birra do Matheus dessa forma. Tá, já respondo, Fernando, tá? E aí, o que aconteceu? Ele fez essa birra, não quis guardar brinquedo, não, né? Não quis dar tchau, não quis fazer nada, gente. Eu fiquei até com vergonha, assim, porque ele tava até assim, meu Deus, ele chorava sem parar e tava, assim, muito inconsolável. Bom, o amiguinho foi embora, ele se acalmou e depois a gente foi conversar. Aí, o que eu descobri? Por que ele tava assim? O que aconteceu? Vai fazer um mês, mais ou menos, que a gente perdeu uma das nossas gatinhas. A gente tem 4 gatos. E uma delas estava muito doente. Muito, muito, muito doente. E ele tava vendo como a gatinha tava debilitada. Chegou assim nos 2 últimos dias antes de ela falecer, ela tava muito mal. Então ele tava vendo todo esse processo dela, de ela não comer, de ela não beber, nada, né? E no dia que a gente levou ela pro veterinário, nós levamos ele pra escola antes, fomos no veterinário, o veterinário falou, olha, não tem mais nada o que fazer, ela tá com uma infecção generalizada. E claro, teve que fazer eutanásia na gatinha. E aí, quando a gente contou pra ele, ele caiu num desespero, é óbvio. Ele fala até hoje dela, não esquece, né? E o que aconteceu? Naquele dia, um outro gatinho aqui de casa tava brincando com o menino, tava brincando com a mãe dele. E ele tava com muito ciúme daquela situação. Ele tava com ciúme de tudo que tava aqui dentro da casa dele. Aí, no dia seguinte, eu perguntei, Matheus, você tá tão chateado assim, você tá fazendo tanta birra, porque você tá com medo de perder alguma coisa? Porque daí eu lembrei da perda da gatinha, né? Porque daí ele começou assim, porque vão levar meus brinquedos, porque eu vou perder meus brinquedos, porque eu vou perder o gatinho. Aí ele começou a falar muito de perda. Eu falei, óbvio, né? Fiz a ligação, é óbvio, foi por causa da gatinha que ele perdeu. Então eu perguntei pra ele se ele tava com medo de perder. E ele falou que estava. Então, quer dizer, ele continua ainda naquele processo de luto, porque o luto não é assim, não acaba de um dia pra noite, até porque, lembra, eu até acho que já falei sobre as 5 fases do luto, né, que nós temos que passar por todas. Então, o que aconteceu? Óbvio, ele tava de luto, ele achou que ele ia perder de novo outro gatinho, ele achou que ele ia perder as coisas dele, então aquele medo, ele tava com medo e tava fazendo birra, então toda hora que ele sentia que ele
poderia perder, e era óbvio que ele não ia perder, mas quando ele sentia que poderia perder alguma coisa, disparava esse gatilho. Aí ele chorava, ele se jogava no chão. E não tinha muito o que a gente fazer. Tinha que esperar ele se acalmar, a gente conversar com ele. Tanto é que no dia seguinte, não foi bem no dia seguinte, mas uns dias depois, né? Que eu conversei com ele. Eu e meu marido sentamos, conversamos com ele, né? Falamos o que estava acontecendo. E foi melhorando daí. Porque a gente foi dizendo, você não vai perder, o que tem aqui dentro de casa é seu. Quando seus amigos vêm, você pode dividir, ninguém vai tirar nada que é seu, ninguém vai tirar os gatinhos. Então a gente foi conversando para ele começar a entender que ele não ia perder mais alguma coisa, mas era óbvio. Ele estava com medo de perder os brinquedos, os bichinhos dele, os animais, os gatinhos, né? E é completamente compreensível que isso tenha desencadeado a birra. Porque, lembra? Não tem aquela maturação, aquela maturidade ainda emocional para estar sabendo lidar com essas coisas. Então, o que acontece? Dispara a birra, né? Voltando aqui, Fernando, que tu falou, quando eles estão brincando, aí o amiguinho diz que ele é dinossauro, aí ele fala que ele não é. Quer dizer, ele pôs o limite dele. Eu não sou. Quer dizer, eu não quero que você fale isso porque eu não sou. Ele tá colocando o limite dele. Mas aí o amiguinho continua falando. Ou seja, ele já não consegue saber qual outro recurso que ele pode usar para estabelecer o limite. Ele pode estar falando, por exemplo, o amiguinho fala, né? Ah, você é um dinossauro. Ele diz, eu não sou. Se o amiguinho fala de novo, ele pode dizer, eu não quero que você me chame disso porque eu não sou. Eu não estou mais brincando, ou eu, né, vou parar de brincar, ou eu não quero mais brincar disso. Ele vai colocando o limite dele. E é claro, para as crianças é muito difícil isso, né? Porque elas não têm essa ferramenta como a gente tem. Às vezes até pra gente é difícil estabelecer limite, né? A gente colocar limite nas outras pessoas é muito difícil. Muitas vezes a gente coloca limite nas outras pessoas até de forma agressiva. Olha só, falando ali de novo, né? Então, imagina para as crianças como é estabelecer esse limite. Também não é fácil. Bom, gente, não sei se vocês querem me perguntar mais alguma coisa. Eu sei que a gente sempre começa falando um assunto na live e acaba falando de outros, mas não tem problema. É tudo relacionado ao desenvolvimento da criança, tudo pra gente compreender a criança, né? Que é o que é mais importante ainda. Nós já fomos crianças um dia, né? Talvez não fomos compreendidos, mas acho que a gente pode fazer o papel inverso agora e compreendê-las, né? Saber lidar com todos esses sentimentos, com tudo que vai acontecendo com a criança, né? Que é muito importante esse período, essa etapa da vida dela, que ela desenvolve a personalidade, ela desenvolve a psique, desenvolve a parte emocional. Então tudo isso vai sendo muito importante porque lá na frente isso vai refletir como foi na nossa infância, né? Isso, Fernando, conversa com ele, tenta por esse caminho, conversa com ele, sabe? Ou assim, antes de ele brincar, conversa com ele, fala pra ele como ele pode estar falando pra outra criança. Eu sempre falo isso pro Matheus, sabe? Às vezes ele tem muito medo, às vezes, de impor limite pra outras pessoas ou pra outras crianças. E eu sempre falo que ele precisa impor limites. A gente tem que colocar limites, não impor, mas estabelecer limites para as outras pessoas.
Os adultos, as crianças, o que quer que seja, né? Quem quer que seja, tem que estabelecer os limites. A gente não pode deixar os outros fazerem tudo o que querem com a gente. Nem os adultos e nem as crianças. Então, eu sempre vou conversando com ele para como ele estabelece o limite, como ele fala com as outras pessoas. Sempre modelando dessa forma, porque daí assim ele vai aprendendo e vai, sabe, não vai pelo caminho assim mais, por exemplo, aconteceu uma coisa, eu não consigo lidar, então eu parto para agressividade. Que é normal das crianças, né? Quando elas não têm essas ferramentas, elas acabam sendo mais, tendo um comportamento mais agressivo mesmo, né? Agressividade, na verdade, só começa a ficar muito, muito, muito preocupante mesmo quando ela sai do controle, né? E a gente começa a perceber coisas que a criança tá fazendo que não é normal no sentido de aceitável, né? Como, por exemplo, a gente pode aceitar todas as emoções que a gente tem, mas a gente não pode tolerar todos os comportamentos, nem de adulto e nem de criança. Não tem problema, você pode sentir raiva, você pode. A criança pode saber que ela pode sentir raiva, mas ela tem que saber que ela não pode, que não é permitido ela ter qualquer um comportamento, por exemplo, que seja agressivo com outra pessoa, que machuque ela ou que machuque outra pessoa. Ela tem que ter outra válvula para essa raiva, para essa tristeza, frustração, o que for, né? Bom, gente, então eu acho que é isso. Quero agradecer aqui de coração por vocês terem ficado aqui comigo nessa quinta-feira. Muito, muito obrigado. Desejo a todo mundo um excelente final de semana. Quinta-feira que vem tem mais. Para os pais, feliz Dia dos Pais, né? E é isso, gente, ó. Um beijo grande, gratidão e um excelente final de semana. Obrigada!